Igreja Metodista apresenta a Palavra de Deus, a fé transformando os nossos corações. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quem encontrou, diga amém. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo-os passar ao fio da espada a Tiago, o irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Diga comigo assim: havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Amém. Meus irmãos, eu quero, com base nessa palavra, dizer sobre 3 coisas que eu e você precisamos ter para que a nossa vida como igreja, para que os nossos propósitos como igreja possam ser aceitáveis diante do Pai e principalmente possam ter sucesso. Eu gosto de definir essa ministração com apenas 3 palavras que tornam a minha e a sua vida eficiente debaixo do projeto que Deus tem para a nossa história. Eu queria que você repetisse comigo essas 3 palavras, que é assim: diga ore, faça a sua parte. Meus irmãos, olha que interessante. A igreja estava vivendo aqui um momento de perseguição. Afinal de contas, a igreja estava começando a incomodar o império da época. A igreja estava crescendo. Haviam frutos evidentes, o que a Bíblia fala que gerou um certo incômodo por parte de Herodes. E na história nós sabemos que Herodes é o grande responsável tanto pelo processo de crucificação do nosso Senhor Jesus, pela decapitação de João Batista, e nessa ocasião, o neto de Herodes o Grande, agora o Herodes I, estava sendo acusado por também ter matado a Tiago, que era o discípulo líder da igreja primitiva, e também prendido a Pedro. Então a igreja estava vivendo um momento complicado, porque era um momento de perseguição, era um momento tenso. Herodes estava nitidamente tentando fazer com que a igreja perdesse o foco, prendendo e matando os seus melhores discípulos. E agora acontece algo que nós podemos claramente perceber nesse texto. Pedro estava preso. E se eles já tinham matado a Tiago, passado a João Batista ao fio da espada, restava apenas Pedro para que a igreja pudesse ser novamente reconduzida. Só que o grande problema é que a Bíblia diz que Pedro estava preso. E possivelmente os planos de Herodes eram quanto antes matar a Pedro. Herodes sabia da importância da liderança de Pedro. Herodes sabia que se Pedro saísse do cárcere, ele poderia fazer um grande alvoroço e reerguer a igreja primitiva. Então a Bíblia faz uma ênfase aqui sobre a prisão de Pedro, dizendo o seguinte: não é que ele apenas estava preso, é que ele estava preso em 4 escoltas de soldados, o que significa dizer que haviam 16 homens
cuidando de um só. Você acha que o Pedro era temido pelo Herodes ou não? Pedro era uma figura muito importante. E se Herodes levasse também a Pedro ao fio da espada, possivelmente a igreja primitiva teria um grande prejuízo e um grande retrocesso. Não fosse algo que estava acontecendo nos bastidores. O versículo 5, que é o texto que está ali na projeção, ele faz uma declaração dizendo assim: mas havia oração incessante a Deus, por parte de quem? Da igreja. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava o quê? Orando. O versículo 12, João passa para mim o verso 12. A Bíblia fala: muitas pessoas estavam congregadas. Eles estavam na casa da mãe de um dos discípulos. Muitas pessoas estavam congregadas e faziam o que a Bíblia diz? Oravam. Então aquela igreja estava nitidamente fazendo aquilo que ela foi chamada a fazer. Orar, interceder, colocar diante do Senhor os seus desafios. E aqui cabe para nós um primeiro ponto de reflexão. As vitórias da igreja, ou as vitórias no campo pessoal, no campo espiritual, no campo profissional, relacional ou em qualquer área das nossas vidas, precisam estar intimamente ligados com a vida de oração. A igreja estava nitidamente fazendo algo para o qual ela foi chamada a fazer, ou seja, orar. E aqui talvez cabe para nós o seguinte pensamento. Muitas vezes nós achamos que uma pessoa que está orando, ela não está fazendo nada. Do tipo, ai pastor, eu estou orando, mas não comecei ainda a agir. Querido, guarde bem isso. Oração é uma parte da ação. Então não é que quem está orando não está fazendo nada. Diga comigo assim: quem está orando já está fazendo algo. Porque nós sabemos, meus irmãos, que a oração é uma parte essencial do projeto de conquista. Aquela igreja venceu uma das maiores tentações que nós também como igreja e como povo de Deus temos na nossa caminhada. Que é tentar muitas vezes suplantar o momento da oração pelo momento da ação. Como quem diz: pastor, eu preciso agir, eu preciso fazer algo. E a verdade é que nós somos mais tecnicamente preparados para agir do que para orar. Lembre-se da última circunstância que você viveu e que você precisou colocar em prática o seu tempo de oração. E faça talvez assim uma avaliação em termos de tempo. Quanto tempo você passou orando e quanto tempo você passou agindo? Nós somos muito tentados, às vezes, suplantar ou passar por cima do momento de oração, como quem diz: eu preciso ir lá e fazer logo. E às vezes passamos por esse momento tão importante, desvalorizando ele. Então, as vitórias da igreja, as minhas vitórias como povo de Deus, na minha vida pessoal, estão intimamente ligadas à vida de oração. As vitórias que a igreja primitiva teve não foram à toa, não. Aquele povo passou tempo de oração. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja. O povo estava em oração. O povo estava lá buscando a Deus.
O povo estava lá diante do Senhor. A Bíblia fala que muitas pessoas estavam congregadas e oravam, eles estavam buscando o Senhor, quem sabe dizendo: Pai, o nosso irmão Pedro está lá no cárcere, Herodes o quer matar, o quer destruir, mas nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, e a tua palavra mesmo diz que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra o teu povo. Então a igreja estava lá fervorosa, orando, colocando a vida de Pedro diante do altar. E meus irmãos, quando eu vejo isso, eu fico pensando, o que nos faz muitas vezes pensar que nós teremos vitória, não praticando o nosso tempo de oração, não consagrando as nossas vidas diante de Deus. Hoje foi a segunda aula, semana passada, retrasada, nós tivemos a primeira aula dos discipulados, da visão celular e a escola dominical. E hoje era a segunda aula por conta do feriado, nós não tivemos a semana passada. E eu estava conversando com os irmãos, inclusive os irmãos me perdoem por repetir isso, né? Mas uma das coisas que eu sempre acho assim, muito relevante dizer na primeira aula, no primeiro dia de aula, é qual é o propósito que nós temos como igreja. Você viu aqui um grande movimento. Pessoas vindo aqui para o altar assumir uma responsabilidade de liderança. Eu suponho que alguns irmãos podem pensar assim, ou nem que não sejam irmãos ou pessoas de fora, não sei, podem pensar: esses irmãos estão só preocupados com o crescimento. Esses irmãos estão apenas preocupados em encher a igreja. Nessa aula de hoje, eu tentei assim tornar muito claro uma palavra que tem sido uma visão que tanto eu como o pastor Éder temos compartilhado entre nós e com as pessoas que andam perto da gente. Que andar com Deus é o nosso grande objetivo de vida. A frutificação é só uma consequência desse andar com Deus. Quando nós vemos aqui irmãos assumindo responsabilidade, não é apenas uma responsabilidade técnica, administrativa, de organograma, não. Esses irmãos estão assumindo responsabilidade de estar em primeiro lugar diante de Deus. Porque à medida que eu estou diante da presença do meu Senhor, que eu caminho com Ele, que eu tenho intimidade com Ele, frutificação, meus irmãos, é só a consequência. É só a consequência. É impossível que alguém ande com Deus, seja ministrado por Deus, seja cheio dos frutos do Espírito, esteja bebendo da água da vida constantemente e não consiga frutificar. É por isso que a frutificação é só consequência, não é o objetivo. Pastor, nós estamos mais preocupados em aumentar o número das células. Não, nós estamos preocupados em primeiro lugar em andar com Deus. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, 2 coisas que Enoque fez nos seus 365 anos de vida. Andou com Deus e gerou filhos e filhas. E meus irmãos, é nessa ordem. Primeiro anda com Deus. Andar com Deus traz um resultado nítido, que é gerar filhos e filhas. A igreja não estava fazendo nada. A igreja estava orando. A igreja não estava ali, reunido na casa de João Marcos, talvez pensando, vamos nos esconder. Não, eles estavam agindo, porque a oração já é o começo da ação. Porque eles tinham um objetivo, que Pedro fosse solto e pudesse vencer aquelas cadeias da sua vida. Passa para mim, João, passa o outro texto. E pode passar o próximo também. Vou tentar ser um pouco mais objetivo. Essa foi então a primeira parte, a primeira atuação da igreja. A igreja estava orando. E aqui você vê
um primeiro sinal de igreja saudável, de célula saudável, de crente saudável. Ele ora, ele passa tempo com Deus, a prioridade da sua vida é a presença do Senhor, as outras coisas são apenas consequência. Então a igreja estava fazendo aquilo que ela foi chamada a fazer. Estava em oração. Segunda característica dessa igreja, ela estava também, em especial nesse momento, praticando uma outra questão muito importante. E aí eu queria que você dissesse comigo assim: as vitórias da igreja estão intimamente ligadas com a nossa ação. Olha só, meus irmãos, vitória na vida pessoal ou na vida da igreja começa com a oração, mas não termina com a oração. A oração, eu vou repetir esse termo, é o início da ação. Mas eu preciso continuar. E uma vida vitoriosa, próspera, abençoada, é uma vida que também sabe da importância do agir. Oração mais ação. A igreja estava perplexa. O anjo de Deus não havia avisado aquela igreja o que estaria prestes a acontecer. Não, nada disso era muito claro para eles. A única coisa que a Bíblia registra é que eles estavam lá, estavam orando, estavam buscando Deus, estavam buscando uma estratégia para aquela situação. E orar, meus irmãos, está sempre em pauta. Mas guarde isso. Pode haver um momento que você está lá orando, buscando Deus. E sabe o que vai acontecer? Vai vir o anjo, como veio o anjo para Pedro. Lembre-se, Pedro estava no cárcere. Pedro estava sendo guardado por 4 escoltas de soldado, ou seja, por 16 homens. A igreja estava lá orando fervorosa. E o anjo de Deus foi visitar a Pedro na cadeia. Nessa ocasião, o anjo declarou para Pedro as seguintes palavras: Pedro, aperte o cinto, amarre as sandálias. E Pedro fez o que o anjo mandou. E o anjo mais uma vez disse para ele: ponha a capa. Olha só, aperte o cinto, amarre as sandálias e ponha a capa. A situação já era altamente sobrenatural. Já era um contexto de milagre. Olha só, o anjo de Deus aparecer naquela cadeia e desafiar Pedro a sair de lá. Gente, isso aqui já é algo, só isso aqui já daria uma pregação de milagre. Porque o anjo entrou sem que os 16 homens percebessem, abriu a porta do cárcere, realizou aquele grande milagre sobrenatural. Aí vem uma pergunta para mim e para você. Se o anjo já fez tudo isso, entrou no cárcere, abriu a cela, manteve aqueles soldados dormindo para que Pedro pudesse ter a sua fuga. Vamos ser honestos, meus irmãos. Não era mais fácil o anjo pegar no colarinho de Pedro, levantar ele e já colocar ele lá na casa de João Marcos? Já que fez um milagre mesmo, fizesse completo. Na nossa mente, sem fé, ou muitas vezes sem a capacidade de pensar no nosso papel, na nossa ação. Sabe o que acontece? O anjo não fez tudo. Guarde isso no seu coração. A oração pode até mover o coração de Deus ao teu favor. Mas Ele não vai fazer tudo, não. Vai chegar a hora de você fazer a sua parte, amém? Vai chegar a hora que o anjo vai falar para você, como falou para Pedro: Pedro, agora aperta o cinto, amarra as sandálias e põe a capa. Porque muitos de nós, às vezes, pastor,
Eu já estou em oração. Glória a Deus, meu irmão, a oração é parte da ação. Mas nunca consegue transicionar da oração para a ação. Então isso é algo que precisa ficar claro para os nossos corações. Eu e você precisamos entender que o nosso papel dentro da realização do milagre, dos projetos de Deus é muito importante. Deus, ele não vai te dar o peixe já frito, empanado, prontinho para comer, mas muito possivelmente vai te dar uma vara para pescar. Vai te dar os ingredientes necessários. Mas muitos de nós estamos esperando que o anjo pega pelo colarinho e leva lá de uma vez. Então, a oração é importantíssima, mas fazer a nossa parte também é. A Bíblia fala sobre Naamã, que foi o chefe do exército da Síria. Você lembra dessa história? A Bíblia fala que Naamã sofria de lepra. Um dia ele foi até o homem de Deus. E o homem de Deus seria a pessoa mais indicada para colocar as mãos sobre ele e falar: enfermidade, vai embora dessa pessoa. Quando ele esteve diante do homem de Deus, você lembra o que o profeta disse? Naamã, vá até o rio Jordão e dê 7 mergulhos. O que Naamã fez nesse momento? Rejeitou essa palavra. Vem cá, você é homem de Deus. Você já é profeta do Senhor. Põe logo essa mão e já resolve o meu problema. Irmãos, vamos falar a verdade. Não é assim que nós queríamos resolver os nossos problemas? Sim ou não? A gente não queria que já fizesse logo o que Deus tem que fazer, já põe a mão, já resolve. Não. O profeta falou: vai lá no Rio Jordão. E o Rio Jordão era um rio um pouco poluído. E aí nessa situação o rei fala para o profeta assim: vem cá, e se eu for ali nos rios, se eu não estou enganado o nome agora é Abana e Farfar. E aí o Naamã, ele falou: se eu for nesse rio que é mais limpinho, não é o Tietê do Jordão. O profeta falou: não, é lá no Jordão. Dê 7 mergulhos. E quando você sair do 7º mergulho, a tua pele estará como a pele de um bebê. Ele relutou muito, meus irmãos. Mas foi. E realmente, como o profeta disse, no 7º mergulho, a pele dele saiu como a pele de um bebê daquela água. Porque ele relutou, mas fez a sua parte. Fez o que tinha de ser feito. O que nos faz pensar, meus irmãos, que nós não precisamos fazer a nossa parte. Passa para mim, João, eu vou ser bem ágil aqui, né, nesse momento final. Esse último texto, esse último momento. Então, a igreja estava orando, Pedro foi convocado para fazer a sua parte, e agora nós encerramos com a última característica dessa igreja. E eu queria que você dissesse junto comigo novamente: as vitórias da igreja estão intimamente ligadas à minha crença. Olha só, lembra que a igreja estava lá, fervorosa, orando, buscando a Deus, clamando, estava lá, talvez falando em línguas, clamando pelo Senhor, o Espírito Santo, clamando pelos anjos. Nesse momento, Deus começa a agir. Manda o anjo, libera o Pedro, e o Pedro vai até o lugar, a casa onde esses irmãos estavam orando. Olha o que diz a palavra de Deus, se você quiser acompanhar aqui comigo. Versículo 13, ó. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo, anunciando que Pedro estava junto do portão. Eles então disseram, o que a igreja disse?
Estás louca, ela porém persistia em afirmar que assim era. Então disseram o quê? É o seu anjo. Irmãos, não parece ter alguma coisa estranha aqui? Aquela igreja estava orando para quê? Para Deus libertar o Pedro. E aí Deus faz o quê? Deus liberta o Pedro. Só que quando o Pedro bate na porta deles e se apresenta como o Pedro, o que a igreja diz? Você está louco. Não é o Pedro, não. Imagina! O Pedro está lá guardado em 4 escoltas de soldados. E isso aqui mostra muitas vezes a nossa falta de crença. É muito possível. Eu já me peguei assim, na minha falta de fé algumas vezes. Parece-me que fazendo o que eu tenho que fazer, ou seja, orar, mas não crendo muito. Como quem diz, Senhor, vou colocar em oração, mas essa causa é meio impossível. Né? Parece que havia uma descrença no coração da igreja. Porque eles clamaram pelo milagre, mas quando o milagre apareceu na sua porta, eles não acreditaram no milagre. Eles não conseguiram crer naquilo pelo qual eles estavam orando e preferiram dizer, é o seu anjo. Então, meus irmãos, a vitória da igreja, da célula, da vida pessoal, passa por esses 3 pontos. Eu preciso orar incessantemente, como a igreja primitiva fez. Eu preciso fazer a minha parte, eu também preciso agir, demonstrar interesse, correr atrás. Mas acima de tudo, eu preciso crer. Se eu não crer, se eu não acredito que Deus é capaz de fazer, todo o resto foi em vão. Todo o meu trabalho, toda a minha oração foi em vão. Por isso a nossa crença é muito importante. A palavra de Deus nos diz, né? Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam. Não adianta orar. Não adianta fazer a sua parte se você não crê. Tiago fala que quem não crê é como a onda do mar, que muitas vezes passa. E nós percebemos isso, que uma vida de oração, uma vida de ação, por melhor que seja, sem uma crença, sem uma certeza de que Deus está no controle, de que Deus está preparando o melhor, é em vão. Por isso nós precisamos sim orar, fazer a nossa parte e crer. Amém? Eu queria te convidar nessa hora a ficar em pé, nós vamos finalizar esse momento. E eu gosto sempre, eu já tinha pregado essa palavra uma vez, dizer e resumir um pouco essa pregação, dizendo assim: oração, trabalho e fé. São essas 3 características que nós percebemos no texto. Uma igreja orando, uma igreja fazendo a sua parte, ou seja, trabalhando, e uma igreja colocando em pauta a sua fé. E eu quero profetizar aqui para a tua semana, para o teu mês, para os teus relacionamentos, para os teus desafios, você possa colocar essas 3 características em prática na sua vida. Não perca o teu objetivo de oração. Orar não é não fazer nada. Quem está orando está fazendo alguma coisa. Por isso não deixe de orar. Faça a sua parte, porque quem faz a sua parte está trabalhando, está realizando. Mas não deixe de crer, exerça a sua fé naquele que conhece as necessidades do nosso coração.
Eu queria convidar você a entoar esse cântico conosco. Nós vamos adorar o Senhor nessa hora e vamos colocar a nossa vida diante dele. Eu não vou chamar você para vir aqui no altar. Nós vamos encerrar com as nossas vidas onde você está mesmo. Mas eu queria que nessa hora você colocasse uma de suas mãos sobre o seu coração. E há tantos desafios pelos quais nós precisamos colocar em prática a nossa vida de oração, a ação que Deus colocou nas nossas vidas e principalmente a crença, a fé. Hoje é noite de você pedir ao Senhor para que acrescente essas características dentro de você. Se permita nessa noite ser sondado pelo Espírito Santo. Se permita nessa hora ser avaliado pelo Espírito Santo. Como está a sua vida de oração? Como está a sua ação, o seu trabalho? Como está a sua fé, a sua crença nas coisas de Deus? Deixa o Senhor sondar nessa hora. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos declarar. Se você conhece a letra dessa canção, cante conosco. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Das cadeias quebrar, cadeias quebrar. Declare agora, pelo nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos quebrar as cadeias. Cadeias quebrando. É pelo teu nome, Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos declarar poder no nome de Jesus. Apenas as vozes nessa hora. Vamos declarar isso. Há poder no nome. Levante sua voz agora. Declare isso com o seu coração. Há poder no Faça da letra dessa canção a sua oração nessa hora. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Declare as cadeias sendo quebradas esta noite. Há
vida nessa ouço noite. cadeias quebrando. Aleluia, Jesus. Ouça pela fé. Ouça pela fé as cadeias quebrando. Em nome de Ouço Jesus. cadeias quebrando. Aleluia, Pai. Ouço cadeias Pela quebrando. fé, Senhor, nós ouvimos as cadeias No nome sendo quebradas em nome de Jesus. Pai, nós nessa hora entendemos que o Senhor tem realizado uma grande obra no nosso meio. Nos dê, Pai, olhos espirituais para enxergar a seara grande que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Assim como a tua palavra diz, os campos já estão brancos, é chegado o tempo da ceifa. Senhor, abre os nossos olhos, nos permita enxergar cada vez mais, Senhor, as possibilidades de vivermos um tempo onde o teu Espírito se manifestará completamente nas nossas vidas. Nos dê, Pai, ousadia para entrarmos no ambiente da oração. Nos dê forças para não sermos tentados, ó Pai, a pular a etapa da oração. Nos dê força para fazer a parte que o Senhor nos desafia. Não nos deixe, Pai, ficar inertes à tua vontade. Não deixe que a indiferença tome conta dos nossos corações, mas nos dá ousadia para sair do nosso lugar onde nós estamos e fazer a nossa parte e realizar a vontade do teu coração. Sobretudo, concede à tua igreja a fé, Senhor. A tua palavra diz: importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Que o teu povo, Senhor, ao viver os desafios da semana, eles possam com fé, com ousadia e com muito trabalho, Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, com alegria e com a certeza da tua presença nos nossos corações. Esse é o nosso desejo, e assim nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Estenda a tua mão assim, vamos receber a bênção. Que o amor do Deus Pai, Criador do céu e da terra, que a graça do Deus Filho Jesus Cristo, a companhia e presença do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, minha irmã, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém. Graças a Deus. Uma semana abençoada. Dá um abraço no teu irmão e deseja a paz do Senhor Jesus.